da física. Vamos lembrar, né? Nós vimos lá no começo, nós temos a primeira parte que é da ciência, que é uma parte mais teórica, né? mais complicada. Depois nós temos a parte de filosofia, que é a segunda parte do livro, e a terceira parte, que é religião. Então, vamos lá, vamos ver a física. Nós já vimos também que física é a ciência que estuda as leis e os fenômenos naturais, né? Pergunta que nós estamos é a pergunta 15ª. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? É interessante essa pergunta que ele está colocando, porque ele está perguntando se são os espíritos que controlam, que trabalham junto, né, aos fenômenos que as leis, a execução das leis físicas, né? E aí nós vamos lembrar Jesus no barco, quando os discípulos, né, que eles ainda eram discípulos, chamam Jesus e falam que eles vão sossobrar, né? que eles vão afundar ali por causa da tempestade. Jesus vem e acalma, né, a tempestade, pede para que os ventos parem, o mar se acalme. Então ali Jesus está se colocando, né, falando com os espíritos que coordenam as forças da natureza. Então vamos ver a resposta do Emmanuel aqui para esta pergunta: se existe espírito especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre. Essa verdade é incontestável, né? Então não tem como contestar, não tem como duvidar de que existem os espíritos que estão cuidando disso, haja vista nessa questão de Jesus se comunicar com os espíritos, pedindo que eles se acalmassem, né? E o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Porém, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. O materialismo vai ter definições, vai descobrindo as leis, porque as leis de Deus são imutáveis para o universo. Então os cientistas vão cada vez mais descobrindo essas leis, né, colocando elas matematicamente no papel, para que elas possam ser entendidas. Elas são universais, e é o que ele está colocando aqui, que todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes, quer dizer, aquilo que não se pode explicar. Por mais que o materialismo queira, vai ter sempre as colocações que não se pode explicar em relação às leis naturais, né, as leis de Deus. As novas revelações científicas positivadas pelos professores, vamos lembrar que o livro é de 1940, né? Professor Thomson, que foi descobrir os elétrons. Rutherford foi o que descobriu o espaço vazio entre os átomos, é considerado, né, o pai da física. Ramsay, que é o que descobriu, né, quimicamente, é um químico que separou os gases nobres, e Soddy, que também é um químico que estudou a radioatividade. Então ele coloca aqui esses nomes, né, que trouxeram essas descobertas. Entre outros, no campo da física, então as novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay e Soddy, entre outros, no campo da física sobre os átomos e os elétrons, são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica, quer dizer, da evolução da matéria, da evolução do homem? Emmanuel responde: a ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima. Não, né, a fonte
verdadeira, porque o homem vai caminhar até chegar no fluido cósmico universal, que nós vamos aqui mais para frente, os cientistas chamam de éter, e depois, acho que muito lá na frente ainda vamos chegar na fonte criadora, porque como Einstein colocou, não se pode colocar o acaso, quer dizer, é a mesma, o Einstein coloca isso, é a mesma coisa que explodir uma tipografia e depois da explosão encontrar a Bíblia totalmente completa e escrita. Não tem o menor sentido. Então não se pode colocar o Big Bang como a formação de tudo no acaso. Então, voltando aqui à resposta do Emmanuel. A ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima, em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. O que o Emmanuel está colocando aqui? Porque nessa época, 1940, o átomo era considerado a menor partícula. E hoje nós já temos o quark, né? Nós o bóson de Higgs, né, ele ainda não é colocado como menor partícula porque ele some. Então, o quark hoje é a menor partícula, mas amanhã talvez se descubram e se coloquem mais divisões ainda do que nós temos hoje. Mas naquela época o átomo era considerado indivisível e hoje já sabemos que não é. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais, né, na 1940, da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina, que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram, né? Muitas das coisas que foram colocadas nos tempos passados hoje são risíveis, né? Hoje não são mais aceitas. Então, os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível. Ele é sim, hoje nós conhecemos o quark. Que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Então ele coloca, naquela época ele já coloca, o átomo não é indivisível, ele é divisível, vão se descobrir partes menores e hoje nós já temos o quark. E ele coloca, toda energia volta ao reservatório do éter universal. Nós vamos ver aqui a pergunta acerca do éter. Nós temos que entender que o éter é uma palavra que foi colocada pelos gregos como o quinto elemento, aquilo que é o desconhecido, aquilo que forma os milagres, que forma as coisas que não podem ser explicadas. E o Emmanuel vai colocar aqui para nós vamos ver lá na frente, que é o fluido cósmico universal, né? No qual nós estamos mergulhados. Energia de Deus. Então ele coloca aqui, vamos repetir, né? Que toda expressão material pode ser convertida em força, né? E que toda energia, que a força gera energia, e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Volta da onde ela foi criada, né? Ela volta para o fluido cósmico universal. Porque tudo que é criado é a partir do fluido cósmico universal manipulado pelos co-criadores maiores, que são os trabalhadores como o Cristo planetário e os seus trabalhadores, seus prepostos que criaram a Terra. Como nós nos utilizamos do fluido cósmico universal como co-criadores menores, que nós somos, né? Plasmando tudo que está à nossa volta, construindo o planeta do jeito que ele é, montando no plano espiritual as casas de passagem, as casas de socorro, as colônias. Tudo isso é matéria mais sutil, uma matéria mais etérea, né? Mas é matéria. Nós trabalhamos todos nós, através do fluido cósmico universal. Então,
Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, nas suas conclusões, reintegrando a natureza da sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Toda a natureza, com N minúsculo, tudo aquilo que foi criado é passivo, é um campo passivo, é onde as criações foi criado através do fluido cósmico universal, e também todas as outras criações são feitas nesses campos da natureza, campos passivos, né, que estão ali recebendo essas criações. E onde a inteligência divina se manifesta através dos co-criadores maiores e também através dos co-criadores menores, que somos nós. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus, Emmanuel coloca, desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus e seus divinos atributos. Vamos lembrar Einstein, né? Acabamos de falar dele. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário. Aqui ele faz uma pergunta. O homem precisou criar, né, bases, criar eixo imaginário, por exemplo, para ver o movimento de rotação da Terra. E aí nós vamos ver que o movimento de rotação da Terra começou no princípio da expansão, né, do Big Bang. Todas as poeiras cósmicas que estão ali se aglutinando, elas giram. E a Terra também gira. E se a Terra não girasse, nós não teríamos as estações do ano. Nós seríamos como a Lua, um lado completamente gelado e um lado iluminado pelo Sol. Então só poderíamos viver na metade da Terra. O fato da Terra girar faz com que a gente possa viver no planeta todo, tendo as estações do ano. É por isso que o eixo imaginário ele foi criado, se imaginou esse eixo para poder se criar e se entender e colocar matematicamente todas as outras, digamos assim, todas as outras leis que existem no macrocosmo, né? Na Terra, nos outros planetas, no Sol, no Universo, e isso também existe e se reflete no microcosmo, que através do microscópio foram se descobrindo, né, que o que existe no micro existe no macro e vice-versa. Então basta esta incógnita para que o homem seja conduzido a ilações, a conclusões mais altas no domínio do transcendente, daquilo que não se pode explicar. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. Está tudo em movimento. A Terra gira, né, em torno do Sol. E a Lua gira, né, em torno da Terra. E os outros planetas também giram em torno do Sol. E é este movimento e a gravidade que fazem com que a gente tenha vida como nós temos aqui nesse planeta. E vidas diferentes em outros planetas. Então a mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento. O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? Porque nós sabemos que, por exemplo, o som não se propaga no vácuo, porque ele precisa do ar, né, para poder se propagar. Mas todo movimento que começa no vácuo, ele não para. Então, a hora que começou o primeiro movimento, ele continuou, ele não parou mais. A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação, de todo o equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Nós vamos chegar à hora que a gente vai ter que entender que para as coisas acontecerem, para ter tanta organização, porque tudo aquilo que, digamos assim,
acontece ou tem um descontrole, ele gera bagunça, um tornado, um vento, né, uma tempestade. A organização se origina de uma mente ou de uma energia superior. Nós vamos lembrar de Einstein de novo quando ele diz que Deus não joga dados com o universo. Então não existe acaso, não existe coincidência, e Einstein já colocava isso e era olhado torto, né, pelos acadêmicos. As noções de física conhecidas pelos homens são definições reais e definitivas? Ele responde: os homens possuem na matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. O nosso ouvido é deficiente, o cachorro ouve muito mais do que nós. Nosso olfato também é deficiente, o cachorro tem um olfato muito melhor. Nossa visão também é extremamente limitada. Então nós vamos ver outros animais que têm visão noturna, outros que têm uma visão a longa distância, e por aí vai. Tudo que nós percebemos com os nossos 5 sentidos são extremamente limitados. É isso que ele está colocando aqui, né? Porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, aos nossos 5 sentidos, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações, né? Então nós temos determinadas vibrações que têm espectros, né? Que têm cores diferentes, que têm sons diferentes, que a gente não enxerga, não ouve de forma nenhuma. Mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo. Dentro daquilo que nós podemos ver e calcular, nós estamos muito aquém de chegarmos, né, num conhecimento, mesmo hoje, chegarmos num conhecimento, digamos assim, que a gente possa colocar como, não, nós estamos num autoconhecimento. Não, nós estamos no médio, vamos colocar assim, hoje perto do médio do conhecimento. Então, mergulhadas nas vibrações pesadas dos círculos da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo em razão da exiguidade, né, da limitação dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise, de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Como poderemos compreender o éter? Né? Eu já coloquei, a palavra éter foi criada pelos gregos, né? O 5º elemento. Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade, nas convenções conhecidas. Perdão. Não existe um esclarecimento acerca do que seria esse éter. Dentro dos nossos estudos espíritas, nós temos, né, o fluido cósmico universal. E, de fato, nos estudos científicos acadêmicos, eles não têm como definir o que seria, né, esta energia ou esta colocação que é o que os gregos antigos começaram a chamar de éter. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas de sua mente. Por nossa vez quem? É o Emmanuel falando, o espírito desencarnado. Então, pelo lado dos espíritos desencarnados, né, por nossa vez, não podemos proporcionar a vós, outros, né, nós encarnados, uma noção mais avançada em vista da ausência de termos de analogia. Né, não tem similaridade, analogia é isso, né, não tem como comparar, não tem termos, não tem palavra, não tem conhecimento suficiente para que ele possa dar um esclarecimento maior. Se como desencarnados, né, que é o que eles são, se como desencarnados
começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra, o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, né? Fluido sagrado da vida, né? Fluido cósmico universal, que se encontra em todo o cosmos, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Nós vamos ver que com a teoria da relatividade de Einstein, caiu por terra todas as colocações do éter, então nunca mais se usou a palavra nem essa colocação do éter. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Também aí aonde? Também aí, né, na física, no estudo da física, podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, né, da vontade com V maiúsculo de Deus, e é a vontade que impulsiona, né, e nós também vamos lembrar o capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, nós temos no canal, é a vontade que nos impulsiona. Esse livro é imperdível, gente. Pensamento e Vida e Caminho da Luz, do Emmanuel, são como aqui o Consolador também, mas Pensamento e Vida, ele nos traz uma cartilha que nós estudamos no plano espiritual antes de encarnar. Lá é são lições orais que nós temos lá, e o Emmanuel traz isso para a Terra, que é o livro Pensamento e Vida. Então é imperdível. Então vamos voltar aqui. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e em seguida a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio dentro da atração no corpo infinito do cosmos. E aqui eu peço para relerem, ou aqueles que não leram, leiam A Caminho da Luz. Os primeiros capítulos do A Caminho da Luz é a formação do universo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sobre a diretriz divina, né, sobre o comando de Deus, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Porque Deus é amor. Olha que colocação linda que o Emmanuel faz aqui. Eu vou repetir. Sob a diretriz divina, o comando de Deus, a matéria produz a força. A força gera o movimento. É este movimento que tem toda a formação da Terra e é este movimento que mantém a vida também como nós a conhecemos. O movimento faz surgir o equilíbrio da atração. Vamos ver a atração, né, dos corpos celestes e vamos ver a atração, né, dos prótons e elétrons ali em volta do núcleo do átomo. A atração se transforma em amor. Vamos lembrar que Deus é amor e é esse o nosso caminho. Nós temos que aprender a amar verdadeiramente, né, incondicionalmente. Identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Então aqui ele colocou todas as leis e todas elas levam ao amor, que é o caminho, o aprendizado que nós temos que ter aqui. Nós encarnamos para aprender a amar, a sermos amor verdadeiro, amor incondicional, para que possamos nos aproximar de Deus. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação dos espectroscópios? O espectroscópio é um instrumento que permite a visualização da composição espectral de um objeto luminoso, né? Então, a todos aqueles espectros de frequência, de luz, de energia, então, é o espectroscópio que permite essa visualização. Reconhecido o axioma, quer dizer, a evidência, reconhecida a evidência de que o universo
obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que os que se encontram no todo existe igualmente nas partes. Então, tudo aquilo que existe no universo, tudo aquilo que está no todo, vai estar igualmente nas partes. A gente pode ver isso na planta. Algumas plantas, se você pegar um galinho, né, um caulezinho, um galho da planta, você vai ver que ela é formada ali por vários pedacinhos que são iguaizinhos a esta formação da planta. Então ela se repete ali. Se a gente pegar um microscópio, nós vamos ver que nos pedaços menores vai repetir o mesmo desenho. Então é isso que ele está colocando aqui. Somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Né? O Hermes Trismegisto vai colocar isso, que tudo aquilo que existe no macro é similar ao que existe no micro. Né? Então tudo que tem no macro, no universo, por exemplo, vai existir no micro, no átomo, né? Por exemplo. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos, e não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes modestos, a grandeza infinita da obra do Criador. Então ele faz uma comparação aqui de que a Terra é um apartamentozinho, né, muito pequeno dentro do edifício universal. A gente pega lá no Google e vê, se a gente for ver a Terra, depois a gente vai ampliando, então a gente vai vendo os outros planetas que estão ali em órbita, que é o nosso sistema solar, a gente vai ver que a Terra ficou pequenininha. A hora que a gente sai disso e vai ver, né, aonde nós estamos, né, na Via Láctea, some. O nosso sistema solar some ali. Né? A Terra, então, é um ponto de poeira. E é isto que o Emmanuel está colocando aqui. A Terra é uma partícula minúscula dentro desse universo. Então nós temos muitas coisas para aprender, muitas coisas para entender, muitas coisas para estudar. E o próprio Emmanuel coloca a nossa existência aqui, quando ele fala que a existência, uma reencarnação aqui na Terra, é um pernoite numa hospedagem precária. Porque a hospedagem, o planeta aqui é extremamente precário e difícil. Mas é só um pernoite. Nossa estadia aqui é um pernoite numa estalagem precária. Existe uma lei de equilíbrio, uma lei de fluidos, e aqui quando ele fala dos fluidos, nós está falando do fluido cósmico, né, dos fluidos que trabalham em todas as criações. Então, as grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. E, em falando da lei de fluidos, cada orbe, né, cada planeta, a possui de conformidade com a sua organização planetária. Então, para cada planeta, um determinado tipo de, digamos assim, reação química, de reação, de diferença de gravidade, uma série de outras diferenças. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados, que são os co-criadores, né, os co-criadores maiores, seus mensageiros mais elevados, conhecem os seus processos. Por quê? Porque foi Jesus que criou a Terra. Por isso que ele diz, com relação ao plano terrestre, foi Jesus que criou a Terra, né, e os seus co-criadores trabalhando junto com ele para montar todo o equilíbrio, toda a logística, toda a biologia, toda a física, toda a ciência, toda a química, né, que existe na Terra. Então, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados,
que já se redimiram dos labores, né, dos trabalhos mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. O que ele está colocando aqui? Que esses estudos da formação da Terra, formação dos planetas, formação do universo, não só aqui no planeta Terra nós os temos, como os desencarnados que já não precisam mais vir para a Terra, que já não têm esses labores, esses trabalhos grosseiros do planeta, como do planeta Terra, também lá no plano espiritual podem se dedicar a estudar. Porque vamos ver André Luiz no Evolução em Dois Mundos, né? A evolução e a descoberta começa lá e vem para cá. E nós evoluímos, né, nessas duas colocações, nos dois mundos, no mundo terrestre e no mundo espiritual. Sendo que o mundo espiritual está anos-luz, né, muito tempo à frente daquilo que vem para a Terra. Porque aquilo que é colocado lá vai vindo em conta-gotas aqui para a Terra. Nós vamos evoluindo, mas essa evolução caminha nesse processo de intercâmbio, né? Por isso que a evolução se dá em dois mundos, o plano terráqueo e o plano espiritual. As leis da gravitação são análogas, né? São semelhantes em todos os planetas? Pelo que nós já falamos aqui, é óbvio que não, né? As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos, né, de Isaac Newton, foram substituídos. Muitos deles hoje já são ultrapassados. Né? De algum modo, né, os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade, conceitos esses que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento, ou seja, as coisas virão novas descobertas, novos conhecimentos. Nós temos a física quântica hoje revolucionando tudo, e que sabe lá o que teremos mais para frente, né? O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível, né? O teledinamismo é a força, né? A energia que transmite ao longe a força e a potência. Então, o teledinamismo é, por exemplo, a nossa mente. Nós mandamos uma energia, né, com força, com potência, por exemplo, na prece, no desdobramento, né, nós podemos viajar a velocidades muito grandes, mas principalmente na prece, principalmente, por exemplo, na irradiação para alguém ou para algum lugar que está precisando de energia, essa transmissão de força, de energia que nós fazemos, ela é teledinâmica, né? É mental, com força e com potência. Então o Emmanuel coloca aqui, sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, né? A prece, a ação, a irradiação, né? Cumpre nos esclarecer que no fenômeno das comunicações, muitas vezes, entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Então, muito do trabalho que nós fazemos mediúnico, nele está implícito o magnetismo e o teledinamismo, né? Que é essa transmissão energética através do pensamento à distância. Nós vamos ver no livro Instruções Psicofônicas, que foram a reunião que se fazia lá em Pedro Leopoldo. O Arnaldo Rocha gravava essas reuniões e o Chico era um médium psicofônico. Né? Então nós vamos ver, e depois ele pegou e colocou isso em livro, que é o livro que se chama Instruções Psicofônicas. Nós vamos ver o irmão do Chico, que já é desencarnado, vindo através do Chico dar informação de que eles vão receber uma instrução psicofônica de Teresa d'Ávila. Só que essa instrução será dada da onde ela está. E o Chico será como um receptor de rádio. Vai ser enviada a mensagem e o Chico, como um rádio, como um receptor na frequência correta, ele só vai transmitir, porque Teresa d'Ávila vai enviar a mensagem da onde ela está, da onde ela estava, né?
Então é exatamente o que nós estamos falando aqui sobre o teledinamismo. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Nós vamos ver muito isso sobre a questão do magnetismo e a questão dos procedimentos na terceira parte, né, deste livro, que é a parte da religiosidade. Mas vamos lembrar que magnetismo é a parte da física que estuda a propriedade que os objetos possuem, né, de atrair ou repelir outros elementos. Então nós vamos ver que o magnetismo é aquele ímã que atrai ou repele as limalhas, né, de ferro que estão ali à sua volta. Nós vamos ver que Kardec estudou o magnetismo, que começou com Mesmer, né, e que muito dos trabalhos, do passe, de uma série de acontecimentos dentro de uma reunião mediúnica ou de um trabalho dentro de uma casa espírita, a gente entende através do estudo do magnetismo. Então o Emmanuel coloca aqui: o magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza nas relações entre os dois mundos são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. O que ele está colocando aqui? Nós já estamos atingindo um certo conhecimento, a gente já compreende muita coisa do magnetismo. Nós vamos ver, ele coloca, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, né, quais são essas exteriorizações? Quando se magnetiza uma água, que é uma água fluidificada, né, quando se magnetiza, por exemplo, uma água, como na experiência, não me lembro o nome do japonês, ela está na internet, que ele magnetiza com oração, com gratidão, né, a água, e depois ele tira uma molécula de água, ele congela, tira uma molécula daquela água e ele vai ver os cristais, né, são verdadeiros desenhos, são verdadeiras mandalas, né, naquelas que a água recebeu gratidão, recebeu oração, e naquelas que a água recebeu raiva, ódio, né, eu te odeio, você é feio, você é horrorosa, não sei o que aquelas radiações, ele pega, são coisas escuras, disformes que ele vê no microscópio. Então a gente vê ali a energia e o magnetismo trabalhando para o bem ou para o mal, porque a energia é energia, ela vai caminhar conforme aquele que a dirige, né? Onde você direciona o vetor dessa energia, dessa força, ela vai naquela direção. Então, quem está direcionando, é quem está usando a energia que vai colocar essa energia, vai ser, digamos assim, para o bem, boa, né? A energia como nessa experiência que se mostra através dessas mandalas lindíssimas, ou essa energia é a mesma energia, mesmo grau, mesma intensidade, vai para uma outra direção, né? Com outro comando, essa mesma energia vai transformar em coisas horríveis, em pastosas, feias, escuras. A força, a energia é a mesma. O impulso, o comando daquele que está direcionando, e hoje a física quântica explica muito essa questão do observador, daquele que está no comando fazendo a diferença em como aquela partícula se revela. Então, nós estudando o magnetismo, nós vamos ver que as nossas egrégoras são energia. Elas são boas ou são ruins? Não, é energia. Aqueles trabalhadores que estão formando e trabalhando com essa energia é que vão direcioná-la para o bem, para ajudar as pessoas, ou vão direcioná-la para o mal. Aqueles que vão desejar coisas ruins, fazer trabalhos, fazer coisas para prejudicar as pessoas. A energia é a mesma. É o direcionamento o comando do espírito inteligente, né, do PI, que é o princípio inteligente, todos nós somos filhos, fomos criados por Deus,
Então nós temos em nós essa energia, por mais que ela esteja escondida, esteja latente dentro de nós, nós temos essa energia, nós somos co-criadores menores, como Jesus colocou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Nós somos sim deuses, então nós vamos co-criar a nossa volta, co-criações menores, e normalmente vamos usar a nossa energia, infelizmente, para fazer besteira, mas somos sim co-criadores menores. Então ele termina aqui quando ele diz que essa relação entre os dois mundos são sempre essas energias nessa relação entre os dois mundos, né, o mundo espiritual e o mundo encarnado, são sempre mais elevadas e sutis em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Por quê? Porque os espíritos superiores trabalham através do magnetismo, da telepatia, né, que é a telealimentação, é através da mente mandando energia, mandando informação para outros desencarnados e para nós encarnados também, que é a comunicação mediúnica. Então nós recebemos energia daqueles que nos amam, do nosso mentor, nós recebemos energia daqueles encarnados que nos amam, através da prece, através da oração, né, através das lembranças que fazem de nós. Então, essa questão da energia, da força dessa energia e do magnetismo, nós vivenciamos o tempo todo. No nosso próximo estudo, nós vamos ver biologia. Até lá!